dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfa. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de fenômenos mecânicos. E hoje vamos ver então a nossa terceira e última lei de Newton, tudo bem? A terceira lei de Newton, conhecida também como a lei da ação e reação. Basicamente, o que essa lei diz? Ela diz que as forças elas agem em par e que então uma força causa uma outra força que é a reação. Então, uma ação causa uma reação. E aí o que vai ter? Bom, basicamente, as forças de ação e de reação, elas vão ter sempre mesmo módulo e direção. Tudo bem? Mesmo módulo e direção. O que mais? Elas vão ter sentidos opostos, tudo bem? Sentidos opostos. Porque justamente ação e reação, né? Se eu faço uma força para cá, eu tenho uma reação para cá quando eu tenho dois corpos, né? Então eu tenho aqui dois corpos, esse daqui aplica uma direção para cá, então esse aplica uma força nessa outra direção. Então elas têm o mesmo módulo e direção, porque elas estão no mesmo eixo, digamos assim, mas o sentido é contrário, tudo bem? E agem, isso daqui que é o mais importante. Isso daqui que é o mais importante. Elas agem em corpos diferentes. Isso daqui é muito importante para a gente não cair numa das dúvidas muito frequentes quando a gente fala de lei da ação e reação. Você quer ver? Imagine aqui que você tem um corpo, um bloquinho aqui, que tem uma massinha Mzinha, tudo bem? E aí vem um corpo maior, de massa Mzão, e ele vai vir até encostar aqui e vai aplicar uma força em Mzinho. Bom, ele vai aplicar a força dele no corpo do Mzinho. Então aqui em Mzinho a gente vai ter uma força neste sentido, tudo bem? Que vai ser a força de Emão em Eminho, ok? Agora, o Eminho vai fazer uma reação contrária quando esse corpo encostar e começar a empurrar ele. Ela vai fazer uma força oposta aqui, de mesmo módulo e direção, mas de sentido oposto, que vai ser a força que Eminho faz em Emão, tudo bem? Agora, o que costuma causar uma certa confusão na cabeça das pessoas? Ora, se a força que eu estou aplicando é igual, por que tem um movimento? Por exemplo, eu estou com essa caneta parada aqui. Eu consigo empurrar ela. Se eu estou aplicando uma força na caneta e a caneta está aplicando uma força em mim, por que eu consigo mover a caneta? Porque, concorda, se eu aplico uma força para cá e uma força para cá igual, uma deveria cancelar a outra, não deveria? Aí é que tá a pegadinha. A gente tem que ter bem em mente que as forças, elas agem em corpos diferentes. E lembra, o que a gente tinha lá da nossa segunda lei de Newton? A gente tinha aqui, força é igual a massa vezes aceleração, correto? A força pode ser igual, mas o que acontece? A massa muda. Então, a força que Emão está aplicando em Eminho é suficiente para causar um movimento na direção de Eminho. A força que Eminho causa em Emão, apesar de ser igual, não é suficiente para movimentar isso, para vencer a força que está sendo aplicada sobre ele. Por quê? Porque a massa do Emão é muito maior, a tendência de inércia dele é muito maior. Então é por isso que a gente tem movimento. Mesmo assim, apesar das forças sempre agirem em par, sempre existe essa dualidade, onde a força é essa par de forças agindo. Sempre a ação e a reação. Mas quando você tem movimento, é porque as forças não se cancelam. Porque, apesar de terem mesmo modo de direção e terem sentidos opostos, o corpo mais massivo aí, no caso, ganha, né? Ele consegue aplicar, ele consegue causar um movimento no corpo menos massivo. É basicamente isso. É muito importante compreender bem essa parte, que sempre surge essa dúvida realmente. Se eu tenho uma ação e uma reação, por que eu tenho um movimento, né? É justamente por causa disso. A gente não pode esquecer nunca desse detalhe, tudo bem? Bom, para a aula de hoje é só. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações,
Acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!